Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, galera? Vou gravar um vídeo política, tá, gente? Mas eu vou falar dos 3 poderes. Primeiro de tudo é o poder executivo, onde fica o presidente da República, os governadores e os prefeitos. São responsáveis do quê? São responsáveis de administrar, no caso, o presidente, o país, no caso, o governador, os estados, e no caso, os prefeitos, os municípios. Eles administram o dinheiro, para onde vai, eles acionam alguma lei que vai chegar na mão deles, eles vão dar positivo para a lei ou negativo para a lei. No caso do presidente, uma das funções dele é eleger os ministros que vão auxiliar ele. Ministro da Agricultura, ministro da Segurança, ministro da Economia, né? Esse é o serviço do presidente. Fora que ele pode fazer também as MPs, as medidas provisórias. No caso de uma medida provisória que foi feita há um tempo atrás, foi aquela em que os times de futebol do que era o mandante poderia escolher a região, ou no caso a plataforma ou televisão que fosse televisionar o seu jogo. No caso favoreceu naquela época o Flamengo, um time baixo lá, um time de não tão expressão, teve uma boa ajuda através disso. E isso fez com que os outros clubes perceberam que era uma medida boa e estão correndo atrás também para isso. Medidas provisórias pode ser qualquer uma medida provisória. Por exemplo, a partir de tal dia não vai ter mais pedágio. Beleza, tem que tirar todos os pedágios, vai durar 120 dias. Aí, no caso, o Poder Legislativo vai dar ordem se vai continuar ou se vai cancelar, se 120. Se o Legislativo favorece, bem, se não favorece, acaba aquela MP e depois tem que fazer outra. Aí tem um prazo também para ele poder refazer ela. Esse é o serviço do presidente, dos governadores e dos prefeitos. Também eles representam o país, o estado e também os municípios. Podem ir atrás de empresas para poder investir no país, no estado e nos municípios também. Essa também é a função, tanto do prefeito, do governador e do presidente. Se uma lei aparece na mão do presidente, do governador ou do prefeito, que não favorece, ele acha que não é bom, ele não aceita ela. Aí ela volta para o legislativo, até o momento em que essa lei entra em vigor. Beleza? Esse é o executivo, esse é o serviço do presidente. O presidente, ele não é absoluto, como o governador também não é absoluto, e nem o prefeito é absoluto. Se eles têm essa propriedade de absolutismo, isso daí é ditadura, como na Coreia do Norte, como em Cuba. Aí é uma ditadura. Você entendeu? O caso do presidente, nem tanto. Sabemos que o ano passado, e está em vigor ainda, que uma certa instituição deu um pouquinho mais de poder para os governadores e para os prefeitos. Isso é verdade. Se alguém estiver falando que não é, é mentira. E agora o poder legislativo, onde vai os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Gente, é o seguinte, esse poder aqui, que vem da mão do voto, seria um dos poderes mais importantes. Esse poder aqui, o legislativo, ele bloqueia o presidente. Esse poder é tão forte, que muitas vezes não importa o presidente que você coloca, se você não tem os legislativos que o apoiem. Você entendeu? E o acaba brecando. Você entendeu? Nessa hora da gente votar, o legislativo é onde que a gente mais podemos mexer, onde nós podemos pesquisar os nossos senadores, os nossos deputados federais, deputados estaduais, os vereadores. Por quê? Porque eles fazem as leis, eles fiscalizam o executivo. Por exemplo, os senadores, os deputados fiscalizam o executivo, fiscalizam o presidente. O Senado, por exemplo, é responsável
de poder impeachment, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal. Olha o poder que tem o Senado. Os deputados federais também têm uma ponta nisso daí. Essa é a explicação que eu tenho para vocês sobre isso daí. É muito importante. Esse poder aqui, o legislativo, ele é tão poderoso. Todos os poderes são independentes. Tanto o executivo, o legislativo e o judiciário são independentes. Mas esse poder aqui é um poder que o povo pode mexer. O povo, a população, atenta aos deputados, aos senadores e aos vereadores, eles podem ter uma cúpula, uma coisa que o represente melhor. A função dos deputados do Senado, os deputados federais, os senadores, eles representam o povo, eles estão mais próximos do povo, principalmente os estaduais, os deputados estaduais, eles estão mais próximos do povo. Eles têm uma região que eles cuidam com mais facilidade para poder ser representado depois, posteriormente para os federais e depois representado posteriormente para o Senado. Então é muito importante o voto em um deputado. Não é brincadeira. Esse legislativo ele é muito importante. Eles fazem as leis, você entendeu? Ele fiscaliza o executivo, que seria o presidente, e, por exemplo, representa o povo. Não esqueçam, é muito importante essa cúpula aqui. Tá bom, gente? Bom, galera, vamos agora para o que está sendo o mais polêmico da nossa época de 2020 e 2021, né? Na época da saúde, né? O judiciário. O judiciário, nesse momento, é o mais falado e, em tese, o mais preocupante. Por quê? O judiciário, o que o judiciário tem que fazer? Executar as leis, guardar a Constituição, né? E, no caso que eu estou falando, os ministros do Supremo Tribunal, né? Eles são os guardiões da Constituição. Só que é o seguinte, eles têm um poder amplo por certos motivos que nós temos hoje, que eles têm que ser fiscalizados. Eles não podem ter um poder tão amplo, mas eles têm que ser fiscalizados. Por quem? Pelo Senado. Só que, infelizmente, graças às nossas votações, sem muita atenção, votando sempre nos mesmos, nós temos senadores de rabo preso, que não pode fiscalizar, né? Não, digamos que não pode chamar a atenção de certos ministros, né? O que acontece? Acaba deixando os ministros com poderes que não deveriam ter nesse momento, porque os poderes têm que ser iguais. O executivo, o legislativo, o judiciário, eles têm que ser iguais. Um fiscalizando o outro, mas tendo uma igualdade, ninguém passando por cima do outro. Infelizmente nós não estamos vendo isso hoje. Certo? Por quê? Porque eu acabei de falar, nós votamos em pessoas antigas, como é que fala? Votamos em políticos que já estão veiacos lá, políticos que já têm rabo preso com o judiciário, né? No caso com os ministros. Bom, o judiciário, os ministros do Supremo Tribunal, os desembargadores, certo? Os promotores, e nós temos uma peculiaridade. O procurador-geral, que é colocado pelo presidente a cada 2 anos. Esse procurador-geral, ele procura fiscalizar, orientar, dar apoio e também fazer algumas leis que acompanham. No caso, fazer a lei, mas fazer a lei cumprir. Corrigir conflitos entre o judiciário, entre o executivo, entre o legislativo. Esse procurador aqui ele é importante, sim. Certo? Só que ele não tem um serviço vitalício, ele é colocado a cada 2 anos. Ele não pertence aos poderes, ele é uma pessoa que é um fiscal, digamos que é uma empresa que tem os seus setores, mas tem um promotor lá, alguém que fica fiscalizando para ver se os outros estão fazendo a coisa certa. Mais ou menos isso que faz o procurador-geral, né? No caso eu coloquei procuradores, mas é procurador. Procurador-geral, né? Não é procuradores, não, é procurador-geral. Tá errado. Procurador-geral. É colocado a cada 2 anos, é substituído esse procurador, né? De novo, ministro do Supremo Tribunal,
desembargadores, promotores, e seria uma popularidade o procurador, que não faz parte do poder, ele é apenas auxiliar, que ele fiscaliza, corrige conflitos, né? Mas o serviço dele certo é corrigir conflitos, né? E dar apoio tanto ao judiciário, tanto ao legislativo, tanto ao executivo. Beleza, gente? O que acontece? O presidente que coloca os ministros do Supremo Tribunal. O presidente que coloca os desembargadores. Eles são tudo vitalícios, né? Os promotores são colocados lá. No caso dos desembargadores e dos promotores, eles podem ser substituídos, mas no caso eles têm idade também de tempo de vida, mas os promotores nem tanto. Bom, gente, esse aqui é um resumo sobre como é que é os poderes, para poder explicar para muita gente que falam por que, que o presidente não faz tal coisa, por que, que o presidente não faz isso, por que, que o presidente não abaixa a gasolina, não abaixa a comida. Primeiro que há muitas coisas envolvidas sobre isso. Segundo, ele não é absolutista. Você entendeu? Independente. Eu acabei de falar para vocês que um dos poderes mais importantes que nós podemos mexer, que muitas vezes está até acima do presidente, que é o legislativo. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Até a próxima aí. Tchau, tchau.